Então, primeiro a gente vai dar uma olhada aqui na aula de tirinha, porque lembrando, a gente vai ver tirinha e conjunção. Então, por que a gente vai ver tirinha, também chamada de HQ, né, histórias em quadrinho? É que tem uma diferençazinha. Primeira coisa, existe uma pequena diferença entre tirinha e histórias em quadrinho. A tirinha é só uma tirinha. Geralmente é só uma linhazinha. E a histórias em quadrinho vão ser várias dessas tirinhas para compor uma história. Então, se você pega a Turma da Mônica, o gibi, então pode ser, eu falei Turma da Mônica, mas pode ser qualquer gibi, né? Então você pega um gibi e você tem aquela história, aquilo é história em quadrinho. A tirinha só, uma delas é uma tirinha, que geralmente é só isso para ter a história inteira. Por que a gente está vendo? Por que é importante... Primeira vez. Eu falei isso? Que eu fico feliz em dar aula? Não lembro de falar isso. Mas assim, não sei se feliz eu tô, assim, né? Mas realmente não lembro de falar isso. Deixa eu admitir aqui, Yasmin. Então, a tirinha, ela é importante porque cai muito toda a prova. Eu acho que é bem difícil uma prova não ter tirinha. Ah, tá, eu falei há 1 minuto, Rick. Putz, você tá vendo como tá minha cabeça, né? Eu não tô doente hoje, mas eu tô muito cansada. Então podem aparecer algumas gafes, tipo essa, assim, de eu falar uma coisa e não lembrar. Mas é que assim, como eu tava doente na semana passada, é muito bom dar aula para eu não, né? Se eu tô dando aula é porque eu não tô doente, entendeu? Não estar doente é uma coisa horrível. Então, prefiro estar mais feliz, assim, dando aula, no conforto do meu lar, tranquila. Por sinal, a gente tá quente, né? Não sei se vocês perceberam essa mudança climática, eu tô estranhando horrores. Eu tô com muito calor, assim, nesses últimos dias, porque tá tenso. Mas, vamos lá, agora para a matéria mesmo. A questão da tirinha é importante porque tem quase toda a prova, tem tirinha. E, além disso, a gente, sempre que tem imagem, sempre que tem algum tipo de... É que tem tirinha e charge, a gente vai ter uma aula de charge, porque são coisas diferentes, tá? Mas sempre que tem imagem na prova, aquela questão, ela cai de nota. As pessoas erram muito aquela questão. Que tem a imagem, a tirinha, o desenho. Porque as pessoas não sabem... Se eu perguntar para vocês, às vezes, por exemplo... Vocês podem até saber, li a tirinha, entendi. Só que aí se eu fizer uma pergunta que geralmente cai muito, que é, explique o humor da tirinha, explique por que ela é engraçada. Porque tirinha, na maior parte das vezes, ela tem um tom de graça, nem que seja pequenininha ali. Ela tem. E essa é uma pergunta muito recorrente, que fazem, por que ela é engraçada? Qual é o efeito de humor? Por que é engraçado? E muitas pessoas não sabem explicar por que é engraçada alguma tirinha. E aí a gente vai vendo aqui, porque assim, uma primeira coisa é que a tirinha, ela já é mais difícil de explicar, além dessa questão do efeito de humor, que lendo a tirinha eu vou explicar para vocês certinho. Mas além disso, a gente tem aqui também essa junção de texto verbal e texto não verbal. Lembrando que texto não verbal é imagem. Texto verbal é escrita. Então, aqui tem uma junção de texto verbal e texto não verbal. Isso já dificulta um pouco o entendimento da tirinha. Porque você tem que prestar atenção nos dois textos juntamente, não existe essa palavra. Mas você tem que analisar esses dois pontos para que você consiga entender bem e até entenda também a questão do efeito de humor, porque que é engraçado. Então isso, lendo aqui as tirinhas, os exemplos com vocês, eu vou apontando para vocês aqui, por exemplo, essa daqui é engraçada por causa disso. Essa daqui, para você entender, você tem que entender isso, isso, aquilo. Por isso que levem a sério a tirinha, não passem, assim, batido. E, beleza, daqui com certeza eu vou acertar. Porque, olha, pode ser que você não acerte, tá?
Porque eu falo isso estatisticamente, tá? Não é uma questão minha de jogando agora em vocês, não, jogando praga. Eu tô falando que é uma estatística mesmo, de que muitas vezes, quando tem tirinha, quando tem imagem, a nota dos participantes cai. Assim, a nota dos candidatos cai bastante. Então, nesse primeiro aqui, a gente tem, para entender essa tirinha, primeiro, alguém já viu essa tirinha desse texto 1 ou não? Ela é um pouquinho... Ela tinha o must do tempo há uns 2 anos, assim, mas agora ela não tá tão assim no Facebook, porque era do Facebook, né? Aí agora ela não tá tão assim. Essa tirinha tem que saber o quê? Que esse daqui, ó, esse barbudo é Deus, porque é uma tirinha sobre Deus, o Deus cristão. Então, esse daqui é Deus, porque essa informação não tá aqui. Aí ele fala assim: ok, Darwin, sem piadas dessa vez. Toma um dinossauro de presente. Aí ele fala: droga, evoluiu. Então, primeiro que você tem que entender uma coisa. Isso aqui é piada para nerd, tá? É piada para professor de biologia. Mas depois tem que mostrar pra Gabi. Aí, tipo, esse tipo de gente ri com essas coisas, assim. Mas aqui, vocês sabem quem é Darwin? Charles Darwin ou não? Mistério. Vocês estão todos dormindo hoje, né, gente? Tá, o Gabriel falou que sabe, né? Basicamente é o cara da evolução, né? Do evolucionismo. Então, Deus pega... Porque aqui primeiro a gente tem que entender várias coisas. Porque às vezes essa tirinha aqui, ela é mais parecida com uma charge. Porque além de entender o verbal e não verbal, você tem que entender que... entender da questão do Charles Darwin, da teoria da evolução e da briga entre criacionismo e darwinismo, né, e evolucionismo. O criacionismo está relacionado com a religião, principalmente cristã, e que tem como Deus, geralmente uma representação de um cara barbudo, assim mesmo. O Gabriel Marques está tentando entrar. Não apareceu aqui para mim, deixa eu abrir aqui, para ver se aparece. E é isso aí, Andrei, é o cara da evolução. Não apareceu aqui o Gabriel Marques para mim, Henrique. Fala para ele tentar entrar de novo, porque aparece aqui para mim quando alguém entra. E não apareceu. Que apareceu já, mesmo eu compartilhando a tela, apareceu a Yasmin também, então aparece. Só falar para ele, sei lá, clica de novo no link, porque fecha a aba da internet, não sei se ele tá pela internet ou pelo aplicativo do Zoom, fecha o aplicativo, entra de novo, porque é meio chatinho o Zoom às vezes. E voltando aqui, uma coisa só, vocês estão escutando a obra? Eu acho que não, né? Porque todo lugar tem obra, todo lugar as pessoas resolveram fazer mãos à obra. E todo mundo tá querendo fazer obra em casa. Só que na rua tem 3 obras. Eu não aguento mais, assim, o barulho, mas eu acho que hoje tá tranquilo. Não sei se vai... É que eu tô perguntando se tá incomodando, vocês estão escutando, porque senão eu fecho a janela. Acho que não, né? Mas voltando a tirinha, então. Se qualquer coisa incomodar, estiver atrapalhando, vocês falam. Aqui tem que entender esse embate entre criacionismo e evolucionismo também. Então, tem toda a questão de Deus falar: Darwin, agora sem piada, eu vou te dar um dinossauro de presente. Aí ele dá uma galinha. Aí você tem que entender também a teoria da evolução, porque, não sei se vocês sabem, mas a galinha, ela é uma evolução do dinossauro. É uma dos animais que a gente tem uma ligação muito próxima ao que a gente tinha como dinossauro aqui. Então, tem que entender todas essas coisas. Então, é uma tirinha mais difícil, porque tem que entender todas essas coisas para você conseguir entender aqui que ele fez uma piada com Darwin, né? Ele falou assim: não vou parar de fazer piada, mas acabou não fazendo. Acabou fazendo. Então, essa daqui é mais difícil. Então, às vezes, uma tirinha, você precisa de muito conhecimento de fora da tirinha, tipo essa. Você precisa de muita coisa para você entender. Às vezes, não. A maior parte, não. Então, por exemplo, aqui.
aqui já tem, a Mafalda geralmente tem um nível de entendimento, de conhecimento, que você precisa ter um conhecimento de fora, mas não é tão grande o conhecimento que você tem que ter. Então, a Mafalda geralmente você tem que ter algum conhecimento de política básico. E aqui tem a primeira tirinha, né? O primeiro quadrinho. Do que vocês estão brincando? De governo. Bom, nada de bagunça, hein? Não se preocupe, não vamos fazer absolutamente nada. Então, isso aqui é basicamente você saber que existe uma crítica mundial de que governo político não faz nada. Não tem... não faz ações, gosta de só ganhar dinheiro à custa dos outros, enfim. E aí a gente tem uma tirinha bem mais tranquila, que é essa daqui da Turma da Mônica. Que você não precisa de tanto conhecimento de vida, assim, de mundo. A gente tem o Cebolinha molhado, a Mônica também tá um pouco, o Cascão não. E aí ele fala, por que você acha que fui eu quem deu os nós na orelha do seu coelhinho? E aí o coelho tá lá com o nó. Aqui basicamente é você ter uma noção básica de uma pessoa que vive no mundo, que se uma pessoa entrar na água, ela vai se molhar. Então, se ele tá todo molhado, é óbvio que foi ele que entrou aqui e deu o nó. Isso aqui parece coisa de criança. Não sei se vocês têm contato com criança muito pequenininha. Eles não sabem mentir. Não sei se vocês têm irmão, primo, alguma coisa assim. Então, às vezes, criança, se ela come chocolate, e aí ela fala assim, ela tá tudo suja de chocolate, e aí você fala assim, não acredito que você comeu chocolate. Aí ela fala, eu não comi, eu nem peguei o chocolate. E ela tá toda cagada de chocolate. Então, isso aqui é muito essa ideia da criança não saber mentir, ela não sabe direito às evidências. Mas isso aqui é muito básico, né? Você não precisa de muito conhecimento para isso. E aí a gente tem a outra tirinha que também não precisa de muito conhecimento, que é do Calvin Haroldo. Eu peguei 3 tirinhas que caem muito. A Mafalda cai muito, o Calvin Haroldo cai muito e a Turma da Mônica menos, mas cai. Aí o Haroldo fala, abaixa... Não, na verdade é o Calvin. Abaixa mais um pouco, isso, tá bom. Aí depois ele fala, obrigado por me ajudar a aprender este balanço. Onde é que você foi achar um pneu tão legal? Aí corta pro pai dele. Calvin, eu preciso ir trabalhar. Aqui a gente tem uma quebra de expectativa. Assim como tem na primeira também. E isso, anotem aí, tá? É uma das coisas, porque não está escrito na apostila. É uma das coisas que, quando perguntarem lá, por que a tirinha é engraçada? Por que tem um efeito de humor na tirinha? Quebra de expectativa. Isso é geralmente a maior parte sei lá, 90% das tirinhas. O fato delas serem engraçadas é porque elas têm quebra de expectativa. O que é quebra de expectativa? Eles estão aqui no balanço tal, e aí ele pergunta, onde você arranjou esse pneu tão legal? E aí, gente, quem é a Anabelle que pediu para entrar? Não sabemos, vou deixar entrar. E aí tem a quebra de expectativa, que aí o pai dele fala, calma, eu preciso trabalhar, e a gente já entende que está faltando um pneu aqui. Então, sempre que a gente for analisar, para a gente entender bem, e para você chegar nesse ponto que eu falei, o que vocês têm que prestar atenção? No que eles estão falando e no que eles estão fazendo, na ação, né? Porque aí você tem que olhar o carro aqui sem o pneu, também para você entender. E você tem que relacionar isso com o conhecimento de mundo. Por exemplo, lá em cima, que a gente viu o caso do Darwin, né? Que a gente tem que pegar algum conhecimento de mundo. Ou aqui da Mafalda, que a gente tem que pegar o conhecimento de mundo de que político não faz nada. Que assim, existe esse senso comum, né? De que político não faz nada. E aqui também a questão do Darwin e tal. Então, aqui tem uns outros exemplos, tanto na questão de construção de humor, quanto você tem que relacionar com outros... Aí, quem é a Anabelle entrou? Quem é a Anabelle que entrou aí? Por favor, se manifeste, fale quem você é, porque
A gente está pensando assim, seriamente, que pode ser um ataque virtual. Ah, é o Gabriel, que ele não está conseguindo entrar, né? Ok. Então, aqui a gente tem outra tirinha que tem essa questão do Chico Bento, que é outro que cai bastante, mas ele cai mais quando fala de variedade linguística. Oba, oba, plantando uma árvore nova, Chico. Essa aí é de quê? De goiaba, de jaca, de manga? Aí ele fala, não, de esperança. Olha que profundo. E aqui a gente tem que relacionar com o quê? Não é engraçado, mas aqui, para você entender, tem uma quebra de expectativa também. Porque você espera que ele responda alguma árvore daquelas. Ou outra, mas ele fala, quebra a expectativa, ele fala de uma outra coisa. Então, quebra de expectativa é o que mais rola em tirinha. Gente, eu dou risada com o que vocês escrevem no chat, sabe? Mas não vou comentar. Depois a gente talvez comente aí as coisas. Aqui também tem que prestar atenção na construção do humor. Vamos ver de novo como aqui, ó, tá escrito sim, a quebra de expectativa. É uma das coisas mais importantes. Então a gente tem aqui, é um absurdo pessoas de 6 anos não poderem votar. Aqui estou eu, um cidadão sem poder escolher seu governo. Você está preocupado com os rumos do nosso país? O Haroldo pergunta. Não, só queria um pedaço maior de bolo. Então tá vendo que tem uma quebra de expectativa, ele vem com um discurso político até aqui. Aí o Haroldo pergunta um negócio. E aí tem a quebra de expectativa. De tipo, não, ele não tá preocupado com isso. Ele queria, na verdade, ter essa liberdade em outro contexto, e não no contexto aqui político. Então, gente, é isso com relação à tirinha. Alguma dúvida até aqui? Gente, eu tô vendo que a minha garrafa de água, que eu fico olhando pro lado, porque agora que eu percebi que bateu um sol, que ela tá muito suja. Que a garrafa, tipo, tá meio suja, assim, eu preciso lavar. Acho que por isso que eu fiquei doente, sabe? Eu tava bebendo água suja da minha garrafa imunda. Mas não, porque eu continuo bebendo água dela e eu tô 100%. Ok. Vamos, então, para a conjunção, que também é simples, porque isso aqui é uma introdução para o que a gente vai ver mais em breve. Lembra que daqui a pouco, as aulas para frente vão ser mais complicadinhas. Quando a gente começar a entrar em análise sintática, aí o negócio começa a ficar tenso. E aí a gente vai ver com mais calma as conjunções. As coordenativas, subordinativas, porque vai ter oração subordinada, oração coordenada, e aí vai ter tudo a ver com conjunção. Mas agora, o que vocês precisam saber é que conjunção é uma palavrinha que liga orações. Então, a gente tem, por exemplo, preposição, ela une palavras. Então, como a gente falou, né? Pé de moleque. Esse D tá ligando pé e moleque. A conjunção não, ela não vai ligar palavras, ela vai ligar frases inteiras. E ela vai ter alguns tipos de relações ali entre essas frases. Então, a gente pode ter as orações, as conjunções coordenativas ou subordinativas, tá? Por enquanto, eu não vou explicar super a diferença entre as duas. Eu vou explicar isso mais na hora das orações, tá? Mas, basicamente, o que vocês têm que saber é que oração coordenada, quando a gente tem conjunção coordenada, é que, geralmente, elas ligam orações, aqui, ó, tá falando, de sentido mais completo, mais independente, essas duas orações. E a subordinativa, não. Ela vai ligar duas orações que são mais dependentes uma da outra. Então, elas ficam dependentes uma da outra ali. Aí, aqui das coordenativas, a gente tem... Isso aqui já comecem a decorar, porque depois lá na frente vocês vão ter que decorar. Então, já começa. As conjunções coordenativas, a gente tem... Se eu não me engano, são 5. Acho que não são 6, são 5. As aditivas, que elas indicam adição. É uma coisa mais a outra. E aí são todas essas que estão em negrito, que indicam adição. A gente tem a adversativa, que indica oposição, tá? Tá aqui, ó, oposição, contraste. Isso aqui toma muito cuidado, porque isso eu falo também por experiência
de vários alunos que confundem, eu não sei porquê, essas duas, aditiva com adversativa. Às vezes, na hora de escrever uma frase para adicionar, ela coloca um mas, um porém, que não tem nada a ver. Então, aqui, a gente tem uma adversativa, que são oposições, são frases que são opostas umas às outras. Então, aí a gente coloca essas conjunções, que são mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Tudo isso está falando sobre como você vai ligar essas orações que estão opostas. Por exemplo, aqui, ó, estudei muito, porém não consegui passar no teste. São coisas opostas. Se eu estudei muito, era para eu passar. Mas aí você coloca esse porém, para mostrar essa oposição. Alternativa, por que tem esse nome? Porque ela vai indicar a escolha. Lembra? É só você pensar em questão de alternativa, né? As questões que vocês respondem aqui, que elas têm alternativas. Então, é quando você tem uma escolha. Ou tal coisa, ou isso ou aquilo. Ou ela pode indicar alternância também. Se eu falar, ora chove, ora faz sol. Isso, eu não estou falando que está escolhendo. É uma alternância, fica alternando uma coisa e outra. Então, por isso que também pode ser usado para alternância. São essas daqui. Eita, diminuiu aqui. E aí, agora... Gente, vocês estão muito quietos hoje, assim. Tô até estranhando vocês. É porque à tarde, não sei, à noite vocês pegavam fogo, assim. Ou vocês simplesmente não estão prestando atenção, não estão na hora da naninha depois do almoço. Pode ser uma possibilidade, né? Vamos descobrir em breve. Aí a gente tem conclusiva e explicativa. A conclusiva, ela indica conclusão. Ela indica alguma coisa que foi concluída. Então, logo, pois, portanto, por conseguinte, por isso, assim, todas essas são conclusivas. Ou explicativas, quando você vai explicar alguma coisa. Então, por quê? Pois, por quanto também é explicativo. O A é o Andrei, né? Você tá triste porque talvez não vai ter prova no Trajano? Não vai ter prova no Trajano, gente, também? E as aulas não vão voltar em setembro, não vai. Enquanto a gente não tiver uma vacina, não vai rolar a aula mesmo, gente. Então, já podem até acostumar a isso. Não tem certeza ainda, mas eles já indicaram que talvez não vai ter prova. Eles já falaram que talvez, assim. Vacina para todo mundo mesmo só ano que vem. Eu acho que assim, eu acho que vai começar a vacinar talvez no final do ano, se tudo der certo. Mas eu acho que todo mundo vacinado para voltar tudo ao normal só ano que vem mesmo, gente. É triste. Eu não gosto nem de pensar nisso. Mas ok, né? Bom, esperamos que tenha pelo menos a prova do Trajano. Então, por isso que tem. Também, agora eu acho que entraram mais pessoas, né? Entraram mais, porque antes tinha pouquíssima gente na sala. Vocês perderam o nono ano, gente. É horrível isso, mas sim. Só que assim, pensa que pelo menos vocês não estão no terceiro. Porque eu tô dando aula para o pessoal do vestibular que tá desesperado, porque eles estão no terceiro. E assim, o Enem, tudo bem, foi prorrogado, mas sei lá, para janeiro. Só que aí vai vir o quarto ano, mas as pessoas que queriam passar agora para o vestibular não vão estar preparadas, né? Várias não vão estar preparadas para fazer o Enem em janeiro, que é o principal vestibular, assim, que as pessoas já fazem. Sim, Andrei, eles já tiraram, né, a prova do meio do ano. Talvez eles façam isso mesmo. Vamos ver o andar da carruagem, não é mesmo? É que o Trajano, ano passado, a prova foi em dezembro. Então, dependendo de como tiver em dezembro, vai que, né? Talvez eles possam fazer prova até em janeiro, porque o Trajano, geralmente, ele faz a prova depois mesmo. Ele não é igual o Cotil faz em novembro. O Trajano, eu acho, se eu não me engano, ano passado foi em dezembro. Então, tá mais tranquilo, assim, com relação a isso.
E, bom, vamos continuar aqui para a gente terminar, para não passar do horário. E vocês terem um intervalo, né? Aí a gente tem as conjunções subordinativas. A gente tem aqui, primeiro, um tipo de conjunção subordinativa, são as integrantes, que são basicamente Q e C, que a gente vai ver melhor depois. Mas quando que a gente sabe que essas... Porque o Q e o C, eles podem ser várias outras coisas. Então, como a gente sabe que Q e C são conjunções integrantes? Quando a gente pode trocar a frase inteira por isso ou disso, ou nisso. Então, espero que você me ajude. Espero isso. Então, consegue trocar do que para frente? Então, é isso. Não sei se ele sairá. Então, não sei isso. Então, assim, se trocar aqui é porque é uma conjunção integrante, tá? Fizer essa troca aqui. E outra coisa que eu ia falar para vocês, gente, vocês estão meio desanimados com essa coisa, no nono ano e tal, é assim, dá uma desanimada, eu sei que dá mesmo, mas pensem que vocês, isso também que vocês estão vendo agora, estão estudando no vestibulinho, ajuda muito vocês na hora do ensino médio. Porque basicamente no ensino médio vocês vão ver muitas dessas coisas, só que de uma forma bem mais difícil. E às vezes vocês chegarem lá mais treinados, é super ótimo. Então é mais chance para vocês conseguirem ir bem e depois conseguirem passar no vestibular bom. Então, assim, sei que é difícil ficar animado agora, porque é tenso, mas assim, tentar pensar que tem aí outras coisas, né? Tem outros lados positivos. E vamos lá para as adverbiais, que aí são várias, são 9. Mas lembrando, vocês não precisam super decorar agora. É uma coisa para vocês irem decorando quando a gente vê oração subordinada, tá? Então, aqui, ó, a gente tem... As adverbiais, elas vão estar no lugar de advérbio. Então, elas vão indicar muitas das conjunções aqui, elas vão indicar as mesmas situações que o advérbio indicava, sabe? Que a gente viu de causa, de modo, de tempo, de proporção. Então, vários desses vão se repetir aqui, ok? Então, a gente tem as causais, que são todas, que elas indicam causa, e são todos esses daqui. Então, por quê, que, como, pois. Concessiva, que indica concessão, que a gente já viu, que são duas ideias opostas, mas uma não anula a outra, que são todas essas conjunções aqui. As condicionais, que indicam uma condição, uma coisa só vai ser feita se outra for feita também. Então, que é o se, o caso. Então, se precisar de mim, é só me chamar, mas só se precisar, né? Então, é uma condição aqui. E a gente tem as conformativas, que é quando a gente vai seguir um modelo para fazer alguma coisa. Então, ó, o trabalho foi feito como nos orientaram. Então, seguindo esse modelo da orientação. Arrume as prateleiras segundo as instruções. Então, com base nas instruções, seguindo o modelo das instruções. E finais, que indica finalidade. Então, abra a porta para que todos entrem. Então, aqui, por que abriu a porta? Para que todos entrem. Finalidade, tá? E eu estou super explicando que a gente vai ver a mesma coisa depois. E agora aqui é mais uma introduçãozinha. Proporcionais são aquelas que indicam proporção. Vocês viram em matemática aquelas questões de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais? Porque essa questão, essas grandezas, ela tem a mesma ideia aqui. Que proporção é assim, quanto mais você reclamava, menos atenção recebia. Então, assim, proporcionalmente. Então, é isso aqui que indica. E aí vai ter todas essas conjunções aqui. Por exemplo, gosto mais de você à medida que o tempo passa. Então, é também uma proporção. Temporal, indica tempo, indica quando isso vai acontecer. Então, tem todas essas. Daqui a principal é o quando. Mas tem também o assim que, né? A aula começou assim que chegamos. A vida ficou muito triste depois que você partiu.
E comparativa também. Comparativa é fácil, é quando tem uma comparação de alguma coisa e uso como, tal qual, o assim como. Então, você está comparando duas coisas. Consecutiva indica consequência de algo. Então, por exemplo, choveu tanto que inundou a cidade. Nossa, seria, não inundar a cidade, mas seria ótimo chover, assim, né? Porque tá tenso. Mas, assim, choveu tanto que inundou a cidade. Esse que poderia ser de sorte que inundou, de modo que inundou a cidade. É uma consequência de ter chovido tanto. Então, tá vendo que eu tô falando da conjunção, mas geralmente eu coloco na frase, porque aí vocês entendem melhor o contexto. Deixa eu só ver se acabou aqui. Acabou. Eu só vou voltar ali para falar uma coisa para vocês. A diferenciação de pois. Porque o pois, aqui, ó, ele pode aparecer tanto na conclusiva quanto na explicativa. Tá vendo que o pois está aqui, ó? E o pois está aqui. Aí você fala, nossa, quando que eu posso trocar? Gente, o que aconteceu com o Wesley? Por que vocês estão falando isso? Fiquei curiosa agora. Mas não sei, né, o que aconteceu. Eu parei para ir ver o que que era. Ah, tá. Não é que eu tava curiosa, queria saber o que que era. Mas é isso, uma pessoa liga a câmera já é uma fã aqui, né? Já todo mundo fica insano. Aqui, então, qual que é a diferença? Isso daqui guardem, tá? Porque isso daqui vocês vão precisar lá na frente também. O pois vai ser conclusivo quando ele estiver depois do verbo da segunda oração, aqui. E o pois explicativo, ele vai ser quando ele estiver antes do verbo da segunda oração. Mas, assim, para não ter que decorar isso, você pode trocar. Se você conseguir trocar o pois por logo, ele é conclusivo. Se você conseguir trocar o pois por porquê, ele é explicativo. Eu acho que é mais fácil do que vocês ficarem vendo isso de ver qual é o lado, está antes, depois do verbo, enfim. Então, aqui é só ver mais essa questão. Porque, por exemplo, ó, todos os alunos tiraram notas boas, merecem, pois, os parabéns. Se eu trocar por portanto, todos os alunos tiraram notas boas, merecem, portanto, os parabéns. Dá certo. Então, é conclusiva. Não daria certo se eu colocasse por quê, né? Todos os alunos tiraram notas boas. Merecem por quê os parabéns? Não faria sentido. Então, tá vendo que a troca ajuda. Igual aqui, ó. Todos estavam animados, pois iriam viajar. Se eu trocar por porquê, todos estavam animados, porque iriam viajar, beleza. Dá certo. Se eu colocar todos estavam animados, portanto iriam viajar, não dá certo porque muda o sentido da frase. Né? Poderia dar certo, mas muda totalmente o sentido da frase. Então, gente, assim, alguma dúvida com relação a isso? Ou não? Porque, se não tivermos, então, deixa eu... Então, aqui para a gente corrigir, na 1, ficou entre C, D, mais alguém? Acho que não, né? Galera, acho que foi isso. Então, aqui, estava pedindo para relacionar, né? A mensagem que a gente tem no primeiro quadrinho, o primeiro quadrinho, ele tem toda essa ideia aqui, né? De alguém sabe cantar o hino nacional. E ele canta um hino que, na verdade, é de futebol, né? Então, tem a ver com qual parte? Aqui, eu vou só ver a C e a D, que foram as que foram colocadas aqui. Com certeza, no mundo todo, ainda que procuremos, não encontramos nada igual. E depois, o patriotismo, além de um sentimento, é um comportamento. Então, aqui, quando está falando de hino nacional, está falando de patriotismo. Então, nesse caso, é a D, tá? Porque sempre que a gente fala mais de hino, de alguma coisa relacionada a nacionalismo, a gente está falando de patriotismo também, tá? Então, e tá falando, além de ser um sentimento, é um comportamento das pessoas, né? Do tipo, cantar o hino é um comportamento, além de ser um sentimento. Então, por isso, a 1 é a D. E a 2, gente, o que vocês colocaram?
E aí, pessoal? C. Quem mais? Gente, vocês estão muito mole, assim, né? Na 2 aqui, que está pedindo para fazer uma relação entre o quadrinho 1 e o texto. Então, a C, eu só vou falar sobre a C e depois sobre talvez mais uma, né? Talvez não. É isso. Tá falando qual é a relação aqui entre elas. Aí o Gabriel falou, colocou igualdade, porque ambos trazem as mesmas ideias por meio de recursos diferentes. Poderia ser a C, mas tem uma mais certa do que a C. Então, às vezes, nossa, gente, tem um monte de pernilongo aqui. Por isso que eu tô rodando horrores na cadeira. Eu tô procurando, tipo, o pernilongo que tá super me picando. Então, poderia ser esse. Mas é bem que não é bem igualdade, né? O nome disso é intertextualidade. Que é, pois é indiscutível que cada um, não tem esse A, cada um a seu modo discute o patriotismo com base em pontos de vista muito semelhantes em alguns aspectos. Então tem essas questões semelhantes, mas aqui a gente tem uma intertextualidade. Intertextualidade é quando um texto ele fala sobre o mesmo assunto que o outro, ou um texto retoma o outro, tá? Então aqui é intertextualidade, é uma palavra que vocês têm que gravar, tá? Guardem aí, porque ela é muito importante. Então a D, a 2 é a D, porque aí é intertextualidade, tá? E na 3, o que vocês colocaram? E aí, gente, o Gabriel Mutelli que tá aqui acordado, né? O resto tá todo mundo dormindo para responder. Na 3 que colocou, que o Gabriel colocou a B, né? Os quadrinhos 1 e 2 comunicam o quê? Tá certinho, é isso mesmo. É a B, que o patriotismo precisa ser mais do que uma questão de calendários e de eventos esportivos, porque ali em cima, no primeiro quadrinho, lembra que ele canta um hino de um time, né? Então, não de um time, assim, né? Do próprio, da questão do Brasil. Então, de um time de futebol, né? Relacionado ao futebol. Então, por isso que aqui tem que ser além de calendário e além de eventos esportivos. Então, tá certinho, a 3 é a B, então. E a 4, vocês chegaram a escrever ela, porque tinha que escrever de um jeito explicativo e de um jeito conclusivo. Alguém se arriscou a escrever ou não? Porque do jeito que vocês estão meio assim, sei não, né? Parece que não, né? Todo mundo tá bem quieto. Eu vou dar. Hoje eu vou deixar, mas não quero vocês desanimados assim de novo, não, hein? Não, em outra aula. Eu quero que vocês participem mais. Então hoje tudo bem, bateu um desânimo aí, mas ó, próxima aula não quero. Eu quero a galera aqui respondendo, viu? Então, aqui eu vou deixar as duas opções. Ficariam assim, ó. Em sentido explicativo, eu coloquei no chat. Poderia ficar, não somos máquinas, pois somos humanos. Explicativo é só trocar o pois, na verdade, colocar o pois ali no meio, né? Bem depois da vírgula. Mas se ele for conclusivo, lembra que ele tem que vir depois do verbo. Aí ele fica mais estranho. Ele tem três opções. Ou você coloca, não somos máquinas, homens somos, vírgula, pois. Ou não somos máquinas, ponto e vírgula, somos, vírgula, pois, vírgula, homens, que é terrível, porque tem um monte de vírgula. Ou fica assim, não somos máquinas, ponto e vírgulas. Homem é, vírgula, pois, vírgula, o que somos. Então, é uma dessas três possibilidades. Não sei se vocês fizeram. Quem fez aí, me fala se conseguiu fazer em uma dessas daqui. E na 5, o que vocês colocaram como resposta?
É isso mesmo, Gabriel, é a E. Porque aqui ficaria Mafalda quer saber com quantos anos as pessoas envelhecem. Porém, ao formular uma resposta, a mãe refere-se à importância de se manter espírito jovem, ou seja, está falando de oposição, como forma de manter-se bem. Ainda que a menina aceite a resposta, ela não se dá por convencida, pois, e aí explica por quê. Então, na verdade, peraí, eu dei a resposta da outra, viu? Já sabem que a outra é a E também. Essa é a E também, da 5. Da 5. Até eu me perdi aqui. Mas é a E também, as duas são E's. Então, aqui a gente tem uma ideia de conclusão por causa do logo, no finalzinho do período. Logo, quando amamos de fato tudo isso, somos patriotas. Porque aqui a gente tem essa questão do logo, da conclusão, ele dá uma ideia de conclusão. Então, tem uma ideia de conclusão porque é o logo. E a 6 eu já dei a resposta, né? Para vocês. Vocês estavam tão antenados que ninguém me falou, professora, você está dando a resposta da questão errada. Está comentando a questão errada. Mas é isso. Então, as duas últimas são E, ok? Alguma dúvida com relação a isso? Ou não? Com relação à matéria? Gente, é assim, ó, lembra? Próxima semana eu quero vocês participando, tá? Por favor, porque senão eu não sei se vocês estão fazendo as coisas ou não, se vocês estão acertando, como que vocês estão, ok? Então, gente, é isso. Até semana que vem. Bom tudo para vocês.